Graças e paz, irmãos. Amém. Como já foi falado pelos irmãos que nos antecederam, realmente é uma grande alegria podermos estar reunidos nesse momento em torno do nome do Senhor, que é a razão e o motivo da nossa existência e da nossa reunião. Não há outro motivo, não há outra razão principal do que a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então nós queremos essa noite, com a ajuda do Senhor, essa tarde, né? Com a ajuda do Senhor, poder compartilhar algo a respeito daquilo que o Senhor colocou no nosso coração sobre Gálatas. Entendemos que nós vivemos um momento, para o cristão, um momento de decisão, nesse tempo em que se aproxima da volta de Cristo. Então, por gentileza, gostaria que nós abríssemos em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1. Então vamos fazer a leitura. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém. Irmãos, então, se há um título para nós dizermos a respeito desse pequeno compartilhar com os irmãos, é o Evangelho e a Liberdade segundo Cristo. O Evangelho e a Liberdade segundo Cristo. E nesse sentido nós podemos dizer que o livro de Gálatas, apenas fazendo algumas considerações iniciais a respeito deste livro, para nosso conhecimento, como o irmão disse, nós, quando nos reunimos em uma conferência, em um encontro, nós temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos. O reunir é muito bom, a comunhão é muito boa. Sim, quando está esta comunhão e esse reunir em torno do nome do Senhor. Mas muito mais do que isso, é nós crescermos naquilo que nós ouvimos na conferência. É nós crescermos diante daquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. É como se você pegasse sementes aqui depositadas pelo Espírito Santo no seu coração, chegasse em tua casa e a partir de então você começasse a fazer com que essas sementes germinassem e dessem fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Então o nosso desejo aqui nesses dias é que haja, irmão, um crescimento na sua vida espiritual. Esse é o nosso desejo. Que Cristo de fato seja, e nós vamos ler esse versículo, seja formado completamente na vida dos irmãos. Esse é o nosso desejo, e creio que é o desejo do Senhor para nós, nesses dias aqui junto com os irmãos. Mas apenas para nós conhecermos um pouco a respeito desta carta, nós podemos dizer assim que a mensagem é Cristo, o libertador da lei
do mero formalismo, guiando a gloriosa liberdade. De forma assim que nós podemos dizer, se os irmãos bem conhecem as 13 epístolas do apóstolo Paulo, alguém já disse que essas epístolas do apóstolo Paulo, quando escrita com a ajuda do Espírito Santo, ela é comparada às 4 estações do ano. E Gálatas é comparada ao verão. Por quê? Porque juntamente com 1ª e 2ª aos Coríntios é uma carta forte. Tanto que nesta carta Paulo não começa com nenhuma saudação ou ações de graça. Ele vai logo a um ponto muito forte. E ele usa a expressão aqui de militar. Admira-me, eu estou espantado que vocês estão desertando da graça, daqueles que chamou na graça para outro evangelho. Então Paulo estava perplexo com aquela situação dos Gálatas. E ele fala no versículo 1, uma coisa muito importante. Ele fala assim: eu sou um apóstolo, não da parte de homens, mas por intermédio de Jesus Cristo e por Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que Paulo está dizendo que a qualificação dele ter se tornado apóstolo não foi homem algum. E se nós já começarmos a fazermos uma pequena, podemos sempre buscar na nossa memória quantos hoje têm se levantado dizendo que são apóstolos e não são. Porque não tem o aval de Deus, não tem o chamado de Deus, não foi por intermédio de Deus. Se auto-intitula apóstolo, se auto-intitula pastores, se auto-intitula profetas. Mas quando você vai na essência conhecer, não tem nada para apresentar. O que tem para apresentar muitas vezes é o seu autoconhecimento da carne, do ego. Mas o conhecimento segundo a palavra não tem. Então Paulo vai dizer para esses irmãos: olha, eu estou realmente admirado com vocês, que vocês estão passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça. Amados irmãos, todos nós aqui fomos chamados na graça de Deus. Esta graça bendita, maravilhosa graça, né? Maravilhosa graça. Esta graça que diz assim que a nossa salvação é pela fé, não é por obras, é pela graça a nossa salvação. E foi essa salvação pelo qual os Gálatas também foram salvos. Foi essa salvação. Mas o que estava então acontecendo com os Gálatas? Eles começaram então a retroceder, podemos assim dizer. Eles estavam começando a fazer o quê? Novamente colocar aquelas parafernálias do judaísmo. Novamente voltar às práticas do judaísmo. E Paulo aqui em Gálatas mesmo vai falar: olha, vocês guardam dias, guardam anos, guardam tempos, guardam meses. Receio que tenham trabalhado em vão por vocês, porque vocês estão voltando a essas práticas. Amados irmãos, quantos do povo de Deus tem começado na graça, mas se aperfeiçoado na carne? Porque deixaram de ouvir o Espírito Santo, porque deixaram de ouvir ao Senhor. Ficaram tão vislumbrados, muitas vezes, com o crescimento externo, e não mais ouviram o Senhor da graça. Então era essa a preocupação de Paulo. Ele fala aqui, no Atos capítulo 15, versículo 1, que alguns indivíduos desceram da Judeia e ensinavam aos irmãos: se vós não circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Veja que mentira. Ou seja, olha, se vocês não se circuncidardes, né, vocês não podem ser salvos. Trazendo para a nossa realidade hoje, da cristandade, é dizer assim: olha, você para ser salvo, você não precisa só da graça, você não precisa só de Cristo, você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Isto é uma mentira. Isto é uma grande mentira. Porque para sermos salvos, nós necessitamos apenas de crer no Senhor Jesus. Esta é a única condição para sermos salvos. Não é pelas obras. Quantos cristãos têm se perdido achando que por fazer algo vão ser salvos? Na verdade não é. É pela graça. Por esta bendita graça, irmãos, que um dia
Aprove ao Pai revelar Cristo a mim e a você. Aprove a Deus, irmãos. Não começou no seu coração, não começou no meu coração, mas começou no coração de Deus, que um dia Cristo fosse revelado. E essa revelação não foi por homem, nem por carne e nem por sangue que foi dada a você, mas foi pelo bendito Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo, da mesma forma como Paulo teve aquele encontro no caminho de Damasco com o Senhor Jesus. Aquela revelação de quem era o Cristo. Foi este mesmo Cristo, pelo Espírito Santo, que revelou também ao seu coração. Então é a esse Cristo que nós devemos todos os dias nos curvar e adorar. Porque é esse Cristo que faz com que nós avançamos e prossigamos em conhecer Ele cada dia mais. De tal forma que nós não necessitamos, irmãos, de qualquer aparato externo para alcançar a salvação. Ou para provarmos alguma coisa a Deus. Para fazer, não, se eu não fizer isto, eu não vou alcançar aquilo. Não é assim com o Senhor. Não há barganha com o Senhor. Deus não vai exigir nada de você para que você seja salvo. Porque Ele já entregou o seu Filho naquela cruz por você. Parece que o que estou falando aqui parece que é para cristãos novos, mas não é, irmãos. Nós carecemos de cada dia mais voltarmos alguns pontos na nossa vida, observarmos alguns pontos na nossa vida, para ver se de repente não temos voltado atrás com algumas práticas que não são aquelas previstas na palavra de Deus. Nós passamos dias na vida cristã em que o Senhor tem buscado o seu remanescente. O Senhor não está muito preocupado com números. Vamos encher, não apenas isso, irmãos. Não estou dizendo que não é para pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Mas quando esse encher está baseado em quê? Esse encher está baseado no propósito segundo o homem ou está baseado no propósito segundo Deus? Será que para nós enchermos nossos locais de reuniões, nós temos que colocar Cristo e mais alguma coisa? Garanto que se nós colocarmos Cristo e mais alguma coisa, nós estamos fadados ao fracasso. Porque Cristo é aquele que é suficiente para a sua igreja. Ele é o único suficiente. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, não creio que o Senhor vá Cristo e mais alguma coisa. Não, mas precisamos colocar alguém tocando, porque se nós tivermos um bom cantor, nós vamos atrair as pessoas. Se nós colocarmos um shofar, nós vamos atrair as pessoas. Se nós tivermos um excelente pregador, nós vamos atrair as pessoas. Se nós fizermos isso, nós fizermos aquilo, e vamos fazendo, e nós, e sempre nós. A pergunta é, já perguntaram para o Senhor? Consultaram ao Senhor? Será que o Senhor está satisfeito com isso? Será que a mão do Senhor está apoiando isso? Será que o Senhor tem chancelado isso? Irmãos, a igreja do Senhor não precisa nada mais do que Cristo. Assim como Paulo, quando olhou para o Senhor, ele ficou cego, de tal forma, que ele falou assim, quem és tu, Senhor? As pessoas precisam fazer essa pergunta também, quem és tu, Senhor? Amém? Amém. Então aqui Paulo estava preocupado com esses irmãos. Então, porque os Gálatas estavam em vias de deixar o ensino da graça do Evangelho. Estava abandonando aquele que o chamou para a graça em Cristo para outro Evangelho. Não há outro Evangelho, irmãos. O Evangelho genuíno é este que está aqui. Não existe outro Evangelho. O Evangelho que Paulo fala, gostaria de abrir aqui em Romanos, capítulo 1. O versículo 9, eles aqui a respeito deste Evangelho. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. O Evangelho de Cristo. Este Evangelho é suficiente para salvar todo aquele que crê. Não precisa de acessórios, né?
Não precisa de acessórios. Abra, por favor, Atos 20 e 24. Diz aqui Paulo aos irmãos: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete, olha a preocupação de Paulo, complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não o Evangelho de barganhas, não o Evangelho segundo os homens, não o Evangelho segundo qualquer instituição humana, hierarquizada ou não, mas o Evangelho da graça de Deus. Foi esse Evangelho, amado irmão, que foi revelado a você, que foi revelado a mim pela misericórdia e pelo amor de Deus nas nossas vidas. Este Evangelho. Nós temos que perseverar neste Evangelho, dia após dia. Louvado seja o Senhor. Esta perturbação que os Gálatas estavam sendo influenciados era por uma falsa doutrina, né? Porque aqueles, como nós lemos em Atos 15:1, aqueles judaizantes estavam tentando perverter, falsificar o Evangelho de Cristo. E nós voltamos novamente àquele ponto do Evangelho. Olha, se você fizer isto, você vai ter isto. Se você fizer isso, você vai ter isto. Venha para cá, Deus vai te abençoar de tal forma que você vai conseguir. Como se Deus fosse um cartão de crédito. Como se Deus estivesse apenas para prover as necessidades do homem. Na verdade não é assim. Eu trabalho com muitas pessoas e no meio em qual eu trabalho existem vários tipos de pessoas. Amados irmãos, quando você vai conversar com essas pessoas, você fala: não, eu já conheço esse Evangelho. Não, Deus é amor, Deus não vai nos condenar. Olha que Deus bom esse Deus. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós necessitamos tanto hoje da graça de Deus para proclamar o Evangelho, porque estamos vivendo dias difíceis. Que quando você vai falar desse Evangelho puro e genuíno, fala: não, eu já conheço esse Evangelho, eu não preciso desse Evangelho. Mas não é assim, irmãos. O Evangelho verdadeiro cada vez mais está ficando escasso, está ficando cada vez mais difícil, porque os homens não querem de fato pregar este Evangelho verdadeiro, que é Cristo. Mas sim, o Evangelho mais alguma coisa. Amém? Então, um irmão chamado John Bunyan, eu não sei se alguém conhece, eu vou ler o que ele disse certa vez. Colocaram ele na prisão e disseram para ele: Senhor Bunyan, você pode sair da prisão sempre que você quiser, mas vai prometer de deixar de pregar esse Evangelho. Ele disse: se você me deixar fora da prisão hoje, eu vou pregar novamente amanhã, pela graça de Deus. Bem, eles disseram, então você deve voltar para a prisão. Ele respondeu: não tem problema. Não tem problema. Eu ficarei preso, mas eu nunca vou negar o meu mestre. Eu nunca vou negar o meu mestre. Ou seja, olha, se você parar de pregar esse Evangelho, você pode ficar livre, né? Ele falou: não, este Evangelho eu nunca vou deixar de pregar. Eu nunca vou negar o meu mestre. E o que os galos estavam fazendo era justamente, estavam sendo enredados, enfeitiçados a isso, de abandonar o Evangelho da graça para voltar às velhas práticas do judaísmo. De fato, talvez hoje, irmãos, nós não vemos aqui
nessa região, talvez aqui onde mora, algumas coisas do velho judaísmo, mas vemos muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Quantos homens, né? Ou tal, aquela pessoa tal, de nome tal. Mas quando aquela pessoa cai ou vai para um caminho tortuoso, muitos daqueles irmãos também vão junto. Por quê? Porque não estavam alicerçados no Evangelho da Graça. Estavam alicerçados no homem. Estavam alicerçados naquele homem. Ó, como este homem realmente, né, é um expoente. Não estava alicerçado no Evangelho da Graça. Mas nós devemos, irmãos, cada dia mais estarmos alicerçados nesse Evangelho da Graça. Para que nós não corramos o risco de sermos levados por qualquer doutrina e artimanha dos homens. Mas que nós possamos crescer naquele que é o cabeça, Cristo. É nele que nós devemos crescer. Amém? Eu vou desligar esse microfone que está dando microfonia. Os irmãos me ouvem? Ficou ruim? É que está dando muito eco. Está dando eco. Então, irmãos, continuando, por favor, a leitura agora no versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria servos de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, foi um evangelho de primeira mão que Paulo recebeu. O evangelho que captou, que constrangeu o coração de Paulo de tal forma que ele disse: não foi homem algum que me ensinou esse evangelho. Eu não aprendi de homem algum. Mas foi o próprio Cristo que revelou este evangelho no meu coração. Ó, irmãos, como de fato nós carecemos que Cristo cada vez mais revele este verdadeiro evangelho nos nossos corações. Para que possamos cada vez mais ficarmos firmes, irmãos. Constantes no Senhor. Como foi falado aqui há pouco, nós não sabemos dias que nós vamos atravessar, irmãos. Nós não sabemos o que vem pela frente. Mas a gente às vezes percebe que o cristão está começando ou já está entorpecido de tal forma que este evangelho aqui não tem sido suficiente para fazer raiz no coração desses irmãos. Como nós precisamos que esse evangelho penetre de tal forma no nosso coração, irmãos, para que possamos resistir aos dias maus. Nós vamos atravessar dias difíceis, irmãos. Pode ter certeza disso. Se foi assim com esses irmãos em Gálatas, não pense que talvez não será diferente na nossa era. Não vai ser, irmãos. Não vai ser, digamos assim, um melzinho na chupeta, não vai ser Nutella. Porque aqueles que querem viver piedosamente, encomende a sua alma ao fiel Criador. Se nós queremos viver dias realmente, de fato, diante do Senhor, nós precisamos cada vez mais conhecer o Evangelho da graça de Deus. É através de conhecermos este Evangelho que nós vamos ficarmos firmes no Senhor. E nós precisamos, irmãos, urgentemente conhecer esse Evangelho. Não o Evangelho meia boca, me perdoa a expressão, não o Evangelho de qualquer maneira, mas o Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho que Paulo só tinha uma preocupação, que era esta. Ele falou: não me importo com a minha vida, não me importo, eu não considero a minha vida mais importante, contanto que eu termine meu ministério e pregue o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Era esta a preocupação de Paulo. Quantos cristãos hoje estão preocupados com a sua vida pessoal, mas não estão preocupados com a sua vida espiritual? Ah, não, eu vou lá participar daquele grupo, eu vou lá apenas no domingo, porque lá tem uma boa palavra.
Não, vou apenas lá porque lá é legal. É muito pouco, irmão. É muito pouco. É muito pouco diante do que nós temos aqui diante de nós, desta verdade absoluta que é a palavra de Deus. É muito pouco, irmão, diante do que você pode avançar, do que você pode crescer. E você pode crescer no Senhor Jesus. Você pode avançar no Senhor Jesus. Agora a pergunta é, você quer avançar? Você quer crescer? Ou você quer correr o risco de ser uma árvore com raízes rasas? Que qualquer vento de doutrina e artimanha dos homens vai te levar para outro caminho. Nós não estamos imunes a isso. Não estamos imunes. Não pensem que porque somos do Senhor, somos salvos, estamos imunes a isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Quanto mais você cresce no Senhor, quanto mais você conhece o Senhor, mais você vai ser provado. Mais você vai ser provado. Mas o fato de você ser provado significa que você vai crescer mais e mais e mais e mais no Senhor. Por isso, irmãos, deseje cada vez mais conhecer o Evangelho da graça de Deus. Deseje, irmãos. Porque é isso que vai ficar no nosso coração. O Evangelho da graça de Deus. Então Paulo estava preocupado com esses irmãos. E ele fala, não recebi de homem algum. Não recebi de homem algum. Amém? Amém. Versículo 15. Vamos pular para o 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, de novo essa expressão, me chamou, pela sua graça, O livro de Gálatas também fala muito dessa palavra, graça. O livro de Gálatas fala muito sobre isso. Mas não é aquilo que eu vou falar aqui, de forma mais profunda. Aprove, novamente a palavra que Paulo usa aqui, aprove. Amado irmão, vou repetir de novo, aprove ao nosso Deus e Pai revelar Cristo no seu coração. Aprove, amado irmão. Então, antes de você nascer, o Salmo 139 é muito claro sobre isso. Ainda que o Senhor me formasse, o Senhor já me via ainda de substância informe. Os meus dias estão contados e nada está oculto. Aprove a Deus revelar Cristo a você, amado irmão. Que privilégio para nós, que privilégio para você, o Filho de Deus ser revelado no teu coração. O Filho de Deus ser revelado no teu coração pelo Espírito Santo de tal forma, da mesma forma que foi revelado a Paulo, foi revelado ao teu coração o Filho de Deus. Isso é algo maravilhoso para nós. Então, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não custei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém, para que já era um apóstolo antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Louvado seja o Senhor. Então, este é o evangelho que Paulo falou para esses irmãos. Quando Cristo se revelou, quando o Senhor entregou o seu Filho para nos salvar, para nos desarraigar deste mundo perverso, porque esse é o contexto do mundo que nós vivemos, um mundo perverso, um mundo que jaz no maligno. O Senhor Jesus falou assim, eis o príncipe deste mundo que não tem nada em mim. Este é o mundo, esse é o contexto. Foi deste mundo que o Senhor nos desarraigou. É como se tirasse a tua raiz mesmo, esse é o sentido dessa palavra, desarraigar. Tirar você desse mundo perverso, segundo a vontade do Deus Pai. Foi isso que aconteceu conosco. E essa graça foi revelada a nós, pela misericórdia de Deus. E muito mais do que apenas revelar. Ele nos chamou para andar com Ele. E muito mais do que chamou para andar, a vontade do Pai é que todos sejam conformados à imagem de seu Filho. Essa é a vontade do nosso Deus Pai. Sermos conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa grandiosa, irmãos. Que plano maravilhoso esse nosso Deus. Quem éramos nós? Quem éramos nós, irmãos? Largados pelos antros deste mundo, jogados, vivendo de qualquer maneira, longe de Deus, vivendo ao nosso bel prazer.
Mas um dia o Senhor disse: vou revelar meu filho a você. Eu vou te desarraigar deste mundo perverso. E eu vou te ensinar o que é andar na graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus, ela é de uma forma tão maravilhosa, que ao mesmo tempo ela não exige nada, mas ela exige tudo ao mesmo tempo da gente. Porque ela vai constranger nosso coração de tal forma que nós vamos lendo a palavra, conhecendo o Senhor, e cada vez mais nós vamos desejando esse Senhor. Porque nós vamos vendo, dizendo quão miserável eu sou. E esse Deus olhou para mim e disse: vem para cá. Saia debaixo dessa potestade que nós vivíamos e vem para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa condição hoje, irmão. Por isso nós temos que cada vez mais vivermos e conhecermos o Evangelho da graça de Deus. Não aceite menos do que isso, amado irmão. Não aceite barganhas, não aceite, digamos assim, firulas, não aceite presentinhos. Não troque nada, não faça nada que possa te afastar do Evangelho da graça de Deus. Não seja, me perdoe a expressão, não seja um religioso. Não leia a palavra de Deus como religioso. Não vou ler a palavra, porque senão eu vou ser castigado. Não faça isso. Mas leia a palavra pensando assim: Deus vai se revelar a mim. O Espírito Santo vai se revelar a mim na palavra. E eu vou crescer mais nesse Evangelho da graça de Deus. Não pense em participar da vida da igreja apenas sendo mais um membro, como sendo mais um. Não, eu vou lá porque eu quero ser mais um. Não pense assim, irmãos. Porque Deus te desarraigou deste mundo perverso e te levou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que Deus fez com você. Não é algo pouco. Deus revelou o Evangelho da graça para você. Talvez enquanto muitos estão batendo cabeça, procurando algo para se apegar, seja dias, meses, anos, seja como se vestir, seja como falar, seja como se portar, Deus te libertou dos rudimentos fracos e pobres deste mundo, irmãos. Foi disso que Deus te libertou. Louvado seja o Senhor. Agora avançando um pouco mais, vamos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servi a deuses que, porventura, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que condição os Gálatas estavam vivendo aqui? Ora, na época que vocês não conheciam a Deus, vocês serviam a outros deuses, que porventura não são. Nós nos enquadramos nesse versículo aqui, porque quando nós não conhecíamos a Deus, nós também servíamos a outros deuses que também não eram. Essa era a nossa realidade. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, e aí que está, vou fazer uma interrogação aqui. Quando o Senhor se revela para nós, eu conheci o Senhor, mas na verdade o Senhor já nos conhecia antes. E quando nós não conhecemos o Senhor, é porque foi aquele dia que o Senhor quis que nós quiséssemos conhecê-lo, de uma forma particular, de uma forma única. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez? Que tristeza essa parte aqui. Como assim? Vocês estavam na graça, conheceram a graça foi revelada a vocês, e vocês estão voltando de novo para essas práticas? Para os rudimentos fracos, pobres, e aí ele vai usar a palavra, os quais de novo, vocês querem se escravizar? Quantos cristãos estão sendo escravos da religião? Quantos cristãos estão sendo escravos dos seus próprios caminhos? Quantos cristãos estão sendo escravizados
porque querem cauterizar a sua mente, aplacar a sua mente com a religiosidade. Não, mas se não tiver no pastor, não serve. Se não tiver no presbítero, não serve. Se não tiver numa placa, meu Deus, aí não serve mesmo. Como se, quando o Senhor Jesus voltar, como se Ele vai levar alguma placa. Eu sempre faço essa reflexão e peço aos irmãos para fazer. Será que imaginamos, irmãos, que quando nós estivermos com o Senhor Jesus, vai haver lá na Nova Jerusalém uma portinha de cada? Será que vai ter essa portinha? Não, essa portinha vai ter? Não, irmãos, não vai ter essa portinha. Penso eu que estaremos todos juntos, todos irmãos em Cristo. Mas parece que se não tiver algo para se pegar, parece que não tiver algo para apalpar, não serve. Parece que não tiver uma liturgia, algo escrito de que tem que ser dessa forma, que tem que ser assim, não serve. Aí se escraviza de novo, volta aos rudimentos fracos e pobres. Não, mas vocês não têm pastor? Como se isso fosse a essência do Evangelho, ter pastor, ter profeta, ter mestre. Mas na verdade a palavra fala assim, e Ele concedeu uns para pastores, mestres, evangelistas, com uma finalidade, o aperfeiçoamento dos santos. Quantos pastores, quantos profetas, quantos apóstolos têm obscurecido essa parte? Mas as pessoas precisam o quê? Aplacar sua consciência com a religiosidade. Voltar novamente a ser escravo da sua própria mente. Mas o Evangelho liberta. Jesus falou assim para os judeus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade. Que verdade? A verdade do Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho nunca vai te colocar você numa posição de escravo religioso. Mas sabe qual a posição de escravo que você vai ter? Escravo de amor. Você vai ser trocado de cativeiro. Você vai ser escravo da justiça, como diz lá em Romanos capítulo 8. Você agora é um escravo da justiça, porque agora você tinha a chance, quando foi liberto, de viver a sua vida de qualquer maneira. Mas você fala, não, eu quero continuar servindo ao meu Senhor. Eu quero continuar servindo ao meu Senhor. E você é mudado de cativeiro, você sai desse cativeiro do mundo e vai para o cativeiro do amor, que é Cristo, do Evangelho da graça. Então, irmãos, era isso que Paulo estava preocupado com esses irmãos. Olha, eu receio que tenha trabalhado em vão para convosco. Receio. Quantas vezes ouvimos, e aí nós voltamos naquele ponto. Nós não podemos, irmãos, não podemos. E não é porque o irmão aqui está falando, ou porque outro irmão vai falar. Nós não podemos deixar de colocar em prática aquilo que nós vamos ouvir aqui esses dias. Nós temos que colocar em prática, irmãos, o que vamos ouvir aqui nesses dias. Para que você possa crescer. Para que você não possa correr o risco de voltar algumas práticas. Se nós fôssemos aqui, irmãos, enumerar essas práticas, nós passaremos aqui o resto da tarde e entrar à noite. Mas não é nossa intenção aqui. Louvado seja o Senhor. Então guardai dias e meses e tempos e anos. Por gentileza, abre Colossenses capítulo 2.
Versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Assim como nós recebemos o Senhor, irmãos, nós devemos andar nele, radicados, edificados e confirmados na fé. E ele vai continuar dizendo assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Amém? Que ninguém, irmãos, venha enredar você com filosofia, com vãs sutilezas, com rudimentos do mundo. Cuidado. Cuidado. Permaneçamos firmes no Evangelho da graça de Deus. Amém. Ouçamos de fato aquilo que o Senhor tem dito para nós. Não corramos o risco, irmãos, de sermos escravizados na nossa mente em alguma prática que não está prevista na palavra de Deus. Nós sempre dizemos aqui entre nós que nós temos sempre que buscar, consultar o que está de acordo com a palavra de Deus. Alguém disse alguma coisa para você? Vá para a palavra de Deus, consulte a palavra de Deus, examine a palavra de Deus. Se aquilo não está de acordo, não faça. Se não está de acordo com o que a palavra está dizendo. Voltamos aqui para Gálatas, e aí ele vai dizer assim, versículo 19: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo ser plenamente formado em vós. E para complementar esse versículo, gostaria de abrir aí em Romanos 8, 29. (28 e 29). Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Ser Cristo plenamente formado em nós. Gostaria de falar um pouco sobre esta palavra formado. Esta palavra formado, ela tem o sentido de aparência externa, modelo, como que é algo intrínseco e essencial daquele que é aparente. Esta é o sentido da palavra formado, morfo, de morfologia, formado. Algo modelo, aquilo que é intrínseco e essencial. Então, qual era a preocupação de Paulo aqui? Ele estava sofrendo por quê? Porque o desejo de Paulo era que Cristo fosse formado na vida daqueles irmãos. E penso eu que nós, como aqueles que cuidam da casa de Deus, dos irmãos, a nossa preocupação é: será que Cristo está sendo formado, irmãos? Será que nós estamos cooperando para que Cristo esteja sendo formado nos irmãos? Qual tem sido a nossa contribuição daqueles que servem a Deus e servem a casa de Deus? Será que isso tem sido a nossa preocupação? De que Cristo tem sido formado nos irmãos? É um trabalho doloroso, sim. Mas lembre-se, o Senhor o chamou. Se o Senhor o chamou, então o Senhor certamente vai estar contigo. A nossa preocupação é Cristo ser formado nos irmãos, primeiramente.
Esta é a nossa preocupação. Aqueles que estão à frente do povo de Deus. Esta é uma nota de toque para nossas vidas. Não só a preocupação material com o irmão, não só a preocupação social, não só a preocupação se aquele irmão tem trabalho, só essa preocupação, mas a preocupação principal. Cristo está sendo formado na vida do irmão. Porque, irmãos, nós vamos ter que prestar conta dessas vidas diante de Deus. Qual foi o nosso papel na formação do caráter de Cristo na vida desses irmãos? O que nós falamos? O que nós acrescentamos? O que nós não falamos e o que nós não acrescentamos? Mas a outra pergunta também é, os irmãos também têm desejado que Cristo seja formado em você? Tem desejado que Cristo seja formado em você? Ou apenas está pensando, eu sou salvo, então eu estou tranquilo. Bom, se ser salvo fosse apenas a única coisa essencial da palavra de Deus, não haveria nada disso escrito aqui. Não haveria escrito aqui, como nós lemos aqui atrás, aqui em Romanos, que aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformados, e a palavra conformada tem o mesmo sentido desta palavra formado. Ela vai dizer assim, tem a mesma forma que outros, similar, descreve a essência em caráter, e assim, completo ou durável, não meramente uma forma ou esboço. Então, ser conformado à imagem de seu filho é ter a mesma essência em caráter. A mesma essência em caráter. Então, será que temos desejado que o caráter de Cristo está sendo formado em nós? Você tem desejado isso, irmão? Você tem desejado que Cristo seja de fato formado em você? Em que sentido? O caráter de Cristo. Que caráter que é esse? Gálatas 5, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este, podemos dizer, é o caráter de Cristo sendo formado. Então, a contrapartida daqueles que estão na casa de Deus, se preocupando com os irmãos, qual é a resposta também dos irmãos nessa relação? Será que só aqueles que estão na casa de Deus têm esse compromisso, ou também os irmãos também têm o compromisso de que Cristo seja formado em sua vida? Porque lá em Hebreus 13:17, eu vou ler para os irmãos, vai dizendo assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Como quem deve prestar contas. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Obedecei aos vossos guias. Então, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Nós desejamos que Cristo seja formado, o caráter de Cristo seja formado nos irmãos. Que os irmãos não retrocedam para um outro evangelho. Que os irmãos não se escravizem numa mente religiosa. Mas também há outra contrapartida, irmãos. Você também tem que desejar que Cristo seja formado em você. Você tem que desejar. Porque se você não desejar, o Espírito Santo não vai forçar você. O Espírito Santo, com perdão da palavra, ele não vai meter o pé na porta. Ele vai te constranger. Mas se seu coração estiver duro e você não quiser, o Espírito Santo não vai meter o pé na porta.
Então essa era a preocupação de Paulo aqui com os Gálatas. Que eles estavam saindo do Evangelho da Graça. Estavam voltando aos rudimentos fracos e pobres. As práticas judaicas, guardando dias, meses, anos e outras práticas. Se não circuncidasse, não era salvo. Ah, mas se você não passar o Rio Jordão a nado, você não é salvo. Se você não tiver a bênção sacerdotal, você não é salvo. Não é assim, irmãos. Não é assim. O Evangelho da graça de Deus, este Evangelho que nos conquistou o nosso coração. Permanecemos nele, para que este Evangelho cada vez mais sendo colocado no nosso coração, o caráter de Cristo sendo formado em nós, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Este é o caráter de Cristo, irmão, sendo formado em nós. Deseje isso na sua vida, queira isso na sua vida, cada vez mais. Não queira uma vida religiosa, eu repito novamente aqui, não queira uma vida religiosa. Não queira ser apenas mais um participante. Eu participo daquele grupo porque aquele grupo é legal. Não. Mas você eu participo da vida da igreja porque eu recebi uma revelação do Evangelho da graça de Deus. E é por causa desse Evangelho que eu tenho alegria de estar reunido todo domingo, toda quarta. Eu tenho alegria de compartilhar da palavra. Eu tenho alegria de ser realmente vendo Cristo formado na minha vida e vendo Cristo formado na vida dos irmãos. Porque ser do Senhor não é nada pesado. Pelo contrário, é algo muito prazeroso. Amém? Amém. Então que Cristo seja de fato, irmãos, formado na vida dos irmãos, cada dia mais. Vamos desejar isso. O irmão escreveu: se os ministros quiserem agir de maneira acertada, que trabalhem a fim de formar Cristo, não eles próprios, nos seus corações. Que trabalhem a fim de formar Cristo nos irmãos, mas não eles próprios. Amém.